Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 20, Controvérsia no Santuário. A planta do santuário. Embora a maior parte desse livro se concentre no poder da oração e nas chaves divinas para as orações respondidas, vou dedicar um tempinho para me concentrar na batalha em torno da oração e em como podemos evitar os fogos falsos do reavivamento que tem alastrado na igreja moderna. Antes de fazer isso, precisamos revisar rapidamente o que podemos aprender de Cristo e do caminho da salvação por meio de diferentes móveis do santuário do Antigo Testamento. Gostaria de salientar que a seguir temos uma breve revisão condensada das lições que podemos extrair do santuário. Eu incentivo a fazer estudos adicionais por conta própria, uma vez que as lições espirituais que podem ser aprendidas são muito ricas. Além disso, a compreensão dessas verdades nos ajudará a enfrentar os muitos enganos sutis com os quais certamente nos depararemos à medida que nos aproximarmos da segunda vinda de Cristo. Vamos começar? E disse Deus: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Além de Deus querer que os filhos de Israel tivessem um símbolo de sua presença bem real, enquanto eles faziam a jornada rumo à terra prometida, também desejava que entendesse o caminho que os levaria à reconciliação definitiva com ele. Um caminho que os levaria à gravidade do pecado ao mesmo tempo em que lhes daria a esperança do Messias e viria tirar todos de seus pecados. Altar de sacrifício, confissão e justificação pela fé. Junto à porta do pátio ficava o altar de sacrifício, onde o pecador depositava um cordeiro sem mácula, simbolizando Cristo, e confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal antes de matá-lo com as próprias mãos. Aqui aprendemos o significado do preço que os nossos pecados cobraram de Cristo na cruz. Aqui somos justificados. Ver Hebreus 9:22, Levíticos 4:22-26 e Romanos 10:9-13, 1 Coríntios 15:22. Assim como devemos pedir perdão a Deus, também precisamos perdoar os outros. Se temos a esperança de ser perdoados pelo Senhor, Mateus 6:14-15, Ellen White escreveu: se esperamos que as nossas orações sejam ouvidas, precisamos perdoar os outros da mesma maneira que esperamos ser perdoados. Pia, batismo e santificação. O móvel seguinte no pátio de santuário era a pia. A pia era uma bacia de bronze cheia de água que os sacerdotes usavam para se lavar antes de entrar no tabernáculo. Caso não se lavassem por completo, morreriam quando entrasse no lugar santo, pois nenhuma impureza era permitida na presença de Deus. Êxodo 37:21. Aqui encontramos um belo símbolo de Cristo, a água viva, a água que nos limpa, batiza de todo o pecado e também nos santifica dia após dia, enquanto nos prepara para o céu. Vê 1 João 1:9, Efésios 5:26, João 1:12. Mesa dos pães da preposição. Palavra viva. Ao entrar no lugar santo do tabernáculo, havia 3 móveis. O primeiro era a mesa dos pães da preposição, que representa Cristo, palavra viva. Ao passo que o sacerdote comia fisicamente o pão nos tempos do Antigo Testamento, de maneira simbólica, devemos comer a sua palavra todos os dias de hoje. É isso que nos ajuda a crescer em maturidade como cristãos. Vê João 6:5-1, Mateus 4:4, Jeremias 15:16, Hebreus 5:12-14. Altar de incenso, nosso intercessor em oração. O móvel central do lugar santo era o altar de incenso. Aqui, o sacerdote, simbolizando Cristo, colocava-se junto à cortina do lugar santíssimo e intercedia em favor do povo. Embora tenhamos acesso direto ao trono de Deus,
como Jesus satisfez completamente as exigências da justiça no Calvário, não há mais véu de separação. Ver Mateus 27, 51. É importante reconhecer que as orações justas de Cristo continuam a cobrir as nossas, tornando aceitáveis ao Pai. Sem a intercessão dele, as nossas orações hoje seriam em vão. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ter valor perante Deus. Não excedem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de imundecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Então, perfumando com os méritos da purificação de Cristo, o incenso acende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Volta então às graciosas respostas. A Bíblia nos diz: vivendo Cristo, sempre para interceder por eles, Hebreus 7:25, ver também Hebreus 4:14-16, louvado seja Deus por nosso intercessor celestial. Candelabro de ouro, vida e testemunho cheio do Espírito Santo. O último móvel dentro do lugar santo era o candelabro de ouro, ou candeeiro de 7 velas, que iluminava o lugar santo de maneira sempre aceso. Essa luz representa o Espírito Santo que dia após dia continua a queimar, aproximando-nos de Cristo, convencendo-nos do pecado e dando poder à nossa vida e ao nosso testemunho. Ver Êxodo 25, 31-40, 30, 7 e 8, João 8, 12, 16, 13, Salmos 119, 105. Arca da Aliança, lugar da morada de Deus. O último móvel do santuário, a Arca da Aliança, ficava além do véu, conforme já mencionado, dentro do lugar santíssimo. Em cima da Arca da Aliança ficava o propiciatório, um tipo de trono guardado para 2 querubins de ouro, onde o próprio Deus descia para habitar com Israel. Êxodo 25, 22. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no lugar santíssimo e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. É significativo destacar que a Arca da Aliança continha 3 itens: uma panela de maná, simbolizando a importância da provisão diária de Deus. Ver Êxodo 16. A vara de Arão, que floresceu e produziu amêndoas, simbolizando a importância da liderança escolhida por Deus. Ver Números 16. E os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo dedo próprio de Deus, simbolizando a importância da lei imutável de Deus. Ver Êxodo 20, 31, 18 e Malaquias 3, 6. Satanás obteve êxito ao separar a humanidade enquanto levou Adão e Eva a pecar no Jardim do Éden. Em seguida, tentou impedir Cristo de vencer quando ele veio à Terra morrer pelos pecados da humanidade. Felizmente, o inimigo falhou miseravelmente e o caminho se abriu pelo meio de Cristo para o nosso retorno. Agora, o principal objetivo de Satanás é nos impedir de seguir esse caminho até o lar. A inspiração nos diz: o adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia para que não obtenhamos, por meio das súplicas fervorosas, a fé, graça e o poder de resistir à tentação. Satanás sabe o que acontecerá se realmente entendermos as verdades bíblicas encontradas neste santuário. Ele sabe o que acontece se encontrarmos o caminho de volta para o propiciatório no lugar santíssimo. Por causa disso, tem feito horas extras ao longo dos séculos, não só para anular essas belas verdades,
como também para criar várias falsificações espirituais eficazes. Infelizmente, ele tem obtido grande sucesso. O esboço a seguir, compilado por meio do pastor Ivor Marris em seu best-seller Operation Blueprint, Plano de Ação, o último filme da Terra, mostra como Satanás tem procurado destruir as verdades simbolizadas pelo santuário. Ao relembrar as maneiras de adulteração do projeto divino a seguir, devemos reavaliar onde nos encontraremos espiritualmente e estudarmos para apresentar a Deus, não aos homens aprovados. 2 Timóteo 2,15. A porta de acesso ao santuário. Em João 14,6, Cristo nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, há quase 6.000 anos, Satanás tem procurado cegar os olhos das pessoas, tentando convencê-las de que não há outro caminho para chegar ao Pai, sem passar pelo Filho. Podemos entender como ele conseguiu êxito em levar em conta o seguinte: o altar de sacrifício. Embora os rituais de sacrifício fossem praticados pelos líderes judeus antes da vinda de Cristo, após esse acontecimento, por causa das influências seculares de Roma pagã sobre a igreja nos primeiros séculos depois de Cristo, o perdão dos pecados somente pela fé no sangue de Cristo foi substituídas pela falsificação e as tradições criadas pelo ser humano, quer por meio da prática e da penitência e da indulgência, quer pelo mérito das boas obras, quer pelas observâncias de rituais rigorosos. Passou a ser ensinado que a salvação era obtida por esforços e obras humanas. Enquanto as formas tenham mudado ao longo dos anos, a falha doutrina das obras pessoais continua a ser defendida por muitos professos cristãos hoje. Isso está em oposição direta à verdade bíblica da salvação somente pela fé. Ver Efésios 2:8, 9, Timóteo 3:5 e 6. A pia. O batismo por escolha e imersão foi substituído pelo batismo infantil por aspersão. Os cristãos não precisavam mais fazer uma escolha pessoal para ser salvos. Bebês eram considerados salvos se estivessem passado pelo batismo. Essa filosofia de uma vez salvo, salvo para sempre, nega não só a liberdade de escolha, como também todo o processo bíblico de santificação em andamento realizado somente quando cedemos ao poder do Espírito Santo dia após dia. Infelizmente, ela ainda é adotada por muitos cristãos na atualidade. Isso está em oposição direta à verdade bíblica do batismo e da santificação e da entrega diária. Vê Efésios 4:5, Provérbios 4:18, 1 Tessalonicenses 4, 3-8 e Ezequiel 3:20. A mesa dos pães da propiciação. À medida que o tempo se passou, as verdades da palavra de Deus foram substituídas e superadas pelas tradições e práticas da igreja. O fermento das ordenanças criadas por seres humanos começou a exercer precedência sobre a pureza da verdade bíblica. Aliás, por muitos séculos, as pessoas comuns eram proibidas a ler ou interpretar a Bíblia. Essa atividade era considerada aceitável apenas para os clérigos, aqueles que tentavam viver ou pregar a palavra verdadeira sem as tradições da igreja, eram considerados apóstatas e hereges. Infelizmente, muitos cristãos continuam a priorizar as tradições da igreja, seguindo-as em lugar das verdades bíblicas. Isso está em oposição direta ao fundamento da verdade e da doutrina bíblica imutável. Vê 2 Timóteo 3,16, Isaías 8:20, Provérbios 30, versículos 5 e 6, Apocalipse 22:18. Altar de incenso. Em vez de ir a Cristo, nosso intercessor, para levar diretamente ao nosso Pai Celestial as nossas confissões e orações, os seres humanos orquestraram um confessionário no qual o sacerdote humano assenta-se no lugar de Deus, ouvindo as confissões do povo.
Assim, o dom do perdão e da misericórdia foi tirado de Deus e colocado nas mãos dos homens mortais. Conforme podemos ver, a remoção da doutrina do santuário de Cristo como nosso intercessor está em oposição direta à verdade bíblica. Ver 1 Timóteo 2,5, Hebreus 10,19. O candelabro de ouro. Infelizmente, nos anos seguintes ao derramamento pentecostal, após a ascensão de Cristo, entidades seculares começaram a introduzir cada vez mais mundanismo, transigência dentro da igreja. Em consequência, o verdadeiro Espírito Santo vivo foi substituído por uma forma de pretensão espiritual em muitos que fazem parte da liderança religiosa. Além de ser considerado normal estar na igreja e viver de qualquer maneira, contanto que sejam feitas confissões apropriadas e se pague a penitência, milhares que demonstraram uma vida de testemunho cheio do Espírito foram queimados à fogueira, jogados aos leões, largados a sós para apodrecer em masmorras frias, escuras e por se posicionar em favor da verdade bíblica e viver o testemunho com o poder do Espírito Santo. Esse período de grande perseguição espiritual é conhecido hoje como a Idade das Trevas. Essa era durou 1260 anos literais, em harmonia com a profecia bíblica de Daniel 7,25, que predisse essa experiência difícil para o povo de Deus. Essa neutralização do poder genuíno do Espírito Santo está em oposição direta às Escrituras. Vê Atos 1,8, 5,32, Isaías 43:10. A Arca da Aliança. Por fim, os poderes religiosos, disfarçados de uma suposta capa religiosa, não só atacaram aqueles que guardavam a lei de Deus, como também mudaram literalmente a lei que ele escreveu com o seu próprio dedo. Eles colocaram imagens e ídolos dentro dos cultos e, mais grave ainda, mudaram o quarto mandamento, o dia do sábado, para o domingo. Uma vez que a mudança da lei de Deus e a precedência de tradições eclesiásticas criadas por seres humanos em relação à Bíblia são uma violação direta das Sagradas Escrituras. Ver Mateus 5, 18 e 19. Ellen White escreveu: Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induzir o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como os seus guias, ao invés de examinarem as Escrituras, a fim de que por si mesmo aprendam o seu dever. Então, dominado, o espírito desses dirigentes pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Muitos líderes religiosos hoje estão empenhados em unir-se novamente todos os grupos de denominações religiosas. Citam o pedido de Jesus: que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. José 17:21. É verdade que nós, que cremos em Cristo, devemos ser um. No entanto, muitos cristãos ignoram João 17:19, texto no qual Cristo expressa o seu desejo de que eles também sejam santificados na verdade. A Bíblia não nos diz que seremos santificados na unidade ou ao nos unirmos a outras entidades religiosas, mas que seremos santificados e nos tornaremos um por meio da verdade. A verdade é encontrada na palavra de Deus. João 17:17. Com isso em mente, como cristãos protestantes que creem na Bíblia, podemos reconciliar-se a ser um na verdade com aqueles que por séculos têm tentado mudar a verdade de Deus? O Senhor chama todos nós para sair de Babilônia espiritual, da confusão, das transigências espirituais, não para voltar para dentro dela. Apocalipse 14. Fica claro que a profecia de Apocalipse 13:3 está se cumprindo bem diante de nossos olhos hoje.
Não podemos dormir como os outros. Devemos vigiar e manter a sobriedade. Precisamos orar. Aquilo que está acontecendo no mundo ao nosso redor deixa claro que estamos vivendo em tempo importante. No entanto, embora as coisas possam parecer confusas e diferentes, com os ventos de doutrinas que sopram e depois cessam, segundo Timóteo 4:3, devemos manter o coração e manter em Cristo, pois com a sua palavra diante de nós, não temos razão para ser enganados. Efésios 4:14, segundo Timóteo 3:16. Podemos permanecer firmes na verdade, a despeito das tempestades. Como o falecido Hollis Scarborough afirmou, em todas as eras, Deus sempre teve um povo fiel e leal, os chamados, os escolhidos, e Ele continua a ter um povo especial hoje. A pergunta é: seremos parte desse povo? Faremos parte do remanescente fiel retratado em Apocalipse 12:17? A fim de descobrir onde você se encaixa nesse conflito do santuário, bem como para abrir os olhos ao rever a história cristã desde o início da Guerra do Céu até o presente, eu o incentivo mais uma vez a ler O Grande Conflito. Leia O Grande Conflito. Esse livro me inspira como nenhum outro para a mostra de onde nos encontramos na batalha final entre a verdade e o erro. A pergunta que precisamos fazer é: estou ao lado certo na batalha do grande conflito? Deus está chamando cada um de nós para um estudo mais profundo de sua palavra. O Senhor nos convida a uma experiência mais profunda com Ele. Acima de tudo, Ele nos chama para seguir o caminho do santuário de volta ao seu trono. Deus não força ninguém. A escolha é nossa.